Estamos aqui novamente em mais um Momento Mediar, construindo novas soluções. E hoje tenho a honra, de ter aqui ao meu lado o Dr. Vladimir Paz de Lira. Eu posso considerá-lo meu amigo porque eu tenho plena admiração pelo doutor, mas ele é juiz de direito, titular da 20ª Vara Civil de Família aqui da nossa capital, mestre em direito, doutorando pela Universidade de Coimbra, professor da UFAL e da ISMAL e vice-presidente do IBDFAN Alagoas. Um imenso prazer tê-lo aqui, doutor, para a gente poder falar um pouco dessa matéria que para mim são duas, assim, suma importância na minha vida, que é o direito das famílias e principalmente gestão de conflitos. Eu falo muito de mediação, mas para mim hoje é um leque muito maior, porque falar de mediação é só me colocar na caixinha de mediadora. E hoje eu também atuo como advogada gestora de conflitos e nesse lugar eu não sou mediadora, mas eu também preciso levar as pessoas a olhar para a solução, porque é um processo judicial de família e o doutor vai poder me dizer como é. Vou dar a palavra para o doutor antes da gente começar aí o nosso bate-papo. É um prazer, uma honra, cara, estar aqui com você. E bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe Exatamente, doutor. Que horas a pessoa está assistindo isso, mas sintam cumprimentados e dizer que a mediação, a solução, as soluções alternativas de resolução de conflitos, o sistema multiporta, são instrumentos indispensáveis hoje para a tentativa de solução de dissídios, principalmente dissídios familiares que têm questões existenciais, de modo que esse assunto ele é sempre atual, sempre presente e sempre importante. É uma honra para mim estar aqui e poder conversar sobre isso. Fico muito feliz, doutor. E eu tenho assim uma curiosidade, diante da experiência, porque eu sou do lado de cá, do balcão, Então, nós atendemos o cliente, normalmente uma das partes, traz a narrativa, e a gente só vai saber efetivamente da narrativa do outro no momento de uma contestação. Olhar para esse universo do direito das famílias em um processo judicial, eu tenho a impressão que a gente sempre está falando de um passado e que o juiz sempre vai julgar o futuro. É assim mesmo? Como que é essa dinâmica da vara de família durante todos esses anos que o senhor está lá? Porque, na verdade, o que a pessoa leva para o processo de família tem muito a ver com o que ele entende por passado mesmo, Como diz o Rodrigo da Cunha Pereira, você leva para o processo os restos do amor. Sim. Aquilo que, os pedaços, os cacos daquilo que foi quebrado. E a ideia de quem leva é achando que aquilo vai ser consertado no que passou, e isso é impossível. O que vai se tentar o juiz é verificar o que de menos traumático possa ser o processo para que as pessoas tenham a solução do seu conflito e possam seguir adiante. O que no direito de família, mais que outros, é bem mais difícil você seguir adiante depois de um processo tumultuado e muito rumoroso. É muito complicado. E aí vou pegar esse gancho da fala do doutor, que fala do processo tumultuado, e aí eu trago a responsabilidade da advocacia, Porque eu acredito que a redação de uma petição traz um impacto muito grande para o outro lado, seja uma petição inicial, seja uma contestação. E o próprio advogado acaba fomentando mais um conflito ao invés de olhar para a possibilidade de solução. E eu acho que dificulta um pouquinho mais a vida dos juízes. Estou errada na minha percepção? Não, pelo contrário. Veja bem, nós tivemos a modificação no Código, um procedimento que eu já adotava antes da reforma do Código de Processo Civil, quando trouxe as ações de família, que era chamar a parte para uma audiência de conciliação prévia, porque naquela época o divórcio, por exemplo, ou a separação, na época, eram litigiosos, você seguia o rito ordinário é você citar para contestar e Sim. tal. E muitas vezes a pessoa vinha para a audiência, principalmente no interior, as pessoas completamente sem nenhuma noção dessa questão jurídica, e quando chegava no processo já era revel, já tinha... Então eu mandava chamar. E um outro motivo era que, muitas vezes, os advogados, com a sua petição inicial, eles acirravam os ânimos de tal forma que dificultava qualquer tentativa de início de composição. Entendi. Porque você leva para o processo... Eu fico muito feliz hoje, porque eu tenho visto muitos advogados especializados em direito de família, muitos advogados se especializando. Eu tenho muitos alunos, eu sou professor da universidade há 25 anos,
e tenho visto muitos alunos saindo da universidade para ser advogados familiaristas, advogados para trabalhar no direito de sucessões, envolvendo famílias, envolvendo violência de gênero. Isso é importantíssimo, se capacitando nisso. Por quê? Porque o advogado que não tem essa capacitação, ele leva para o direito de família aquela cultura do perde e ganha. Sim. Eu vou para ganhar. E para eu ganhar, é tudo para ganhar. Então, a tendência muito grande do processo, quando um advogado não tem uma formação adequada, é fazer com que você faça uma ação de indenização por dano moral, por exemplo. Desmoralizar o outro. E aí acaba só desqualificar o outro. Como se isso fosse lhe trazer alguma vantagem, né? E às vezes a vantagem é a pessoa ficar intimidada, né? Isso muitas vezes é violência processual, isso é falta de cooperação no processo, isso fere o princípio da boa-fé, mas na cabeça do advogado ele está ali para ganhar. E ganhar é ele fazer aquilo que seja o melhor para o cliente dele, sem saber que o que pode ser melhor para o cliente dele pode não ser melhor para a família do cliente dele. Exatamente. Já são todos perdedores. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso cria um grande problema quando o advogado não tem essa qualificação e, às vezes, a petição inicial, as peças processuais, as provas juntadas, elas terminam por criar muitos obstáculos na tentativa de resolução mais consensual do processo. E eu olho assim, se a gente olhar para a legislação e olhar para 77, a gente sabe que a lei do divórcio dizia atribuir culpa ao outro, né, para poder me divorciar quando não havia o consenso, né? Mas a gente está numa mudança significativa da legislação da nossa sociedade e olhar para essa mudança é de suma importância, né? E o advogado precisa realmente entender que a área de família, eu não sei se o doutor tem essa percepção enquanto professor, mas eu me recordo que quando eu era acadêmica, eu falava assim, vai estudar direito das famílias? Qualquer um faz direito das famílias. E hoje é uma diferença muito grande porque a família tem se modificado, né? São detalhes significativos no dia a dia dos processos familiares que não é uma área qualquer. É uma área com singularidades e que envolve não só duas pessoas, ex-marido e ex-mulher, mas envolve todo esse núcleo familiar e traz reflexos, inclusive na sociedade. Eu tenho essa percepção da importância da advocacia e da defensoria pública também, não posso, né, deixar de dizer que a defensoria também faz um papel importante. Mas eu queria trazer para o senhor uma pergunta aqui, que era a pergunta inicial, e eu nem trouxe a pergunta inicial, mas eu gosto assim, doutor Vladimir, esse bate-papo mesmo. O senhor traz uma pergunta, vem uma outra pergunta na minha cabeça e a gente vai levando aí o nosso diálogo. Eu queria saber como é que está hoje lá na vara do doutor a questão desse acervo, né? Quantos processos o senhor tem lá sobre sua responsabilidade? Como é esse dia a dia da vara? Olha, eu já tive bem mais. Depois a gente fez os mutirões, houve uma série de providências, o processo virtual melhorou bastante. Hoje eu tenho cerca de 2.300, 2.400 processos, mais ou menos. Mas é bastante, a gente recebe em torno de 1.700, 1.800, 1.900 processos por ano. E a gente baixa mais ou menos isso. A gente tem baixado, às vezes, até um pouco mais do que tem recebido. E essas baixas é por acordo, é por sentença mesmo? Como que tá hoje a gente tem um índice geral, eu não tenho um número geral, porque tem processos que são conciliados no Sejusc e tem processos que são conciliados lá já na vara. Mas juntando os dois, eu acho que a gente chega a mais ou menos 40%, 45%, dependendo do mês, às vezes até um pouco mais, de solução através de acordo. Sim. Agora, o Sejusc, esse índice é bem menor. O Sejusc é bem menor. Mas nos da vara, a gente tem, eu acredito que grande parte dos processos da vara, quando chegam na audiência de instrução ou na primeira oportunidade de ouvir as partes, a gente geralmente consegue composição, então aumenta o percentual da vara, mas em compensação no Sejusc também, e aí no final, no total, a gente chega a isso, 45% mais ou menos, juntando os dois casos. Isso é importante. Eu sempre acredito no diálogo e na possibilidade de construção. Eu sempre falo que um acordo é uma customização da realidade, né? Entender os dois lados. Mas eu sempre digo da necessidade desse advogado ser gestor mesmo, de
de ouvir, né? Não ser mediador. Eu gosto de firmar isso aqui, doutor, porque muitas pessoas falam, Karen, você é advogada, mediadora. Eu falo, não, ou eu sou advogada, ou eu sou mediadora. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas gerir um conflito, né, é olhar para as pessoas e olhar para a possibilidade de construção de algo que seja bom para ambos. Eu nunca olho um acordo que seja bom só para um lado. Por isso que eu acredito que falar de construção de um acordo é necessário aí, pelo menos, que as duas pessoas, né, envolvidas, esse ex-casal, eles estejam aí assessorados, né, juridicamente falando aí por um advogado. E já que o doutor trouxe aí o Sejusc, como é que está, né, na visão do senhor, essas questões do Sejusc com relação aos acordos firmados lá? Veja bem, o Sejusc veio e trouxe um elemento positivo muito significativo nessas questões de acordo. O que acontece, na verdade, é porque a gente ainda não tem uma estrutura adequada e a falta de advogados acompanhando, na maioria das vezes, de terem defensores para todas as partes, na maioria das vezes, e de ter conciliadores qualificados, treinados e capacitados, acaba por trazer algumas questões técnicas ou algumas soluções, vamos dizer assim, não muito razoáveis. Sim. Então, eu tenho me deparado com muitos acordos no Sejusc que são muito bons e que resolvem de forma bem a contento as demandas, mas tenho também uma quantidade não desprezível de acordos que são mal formulados e isso termina impactando Sim. gravemente na execução. Sim. Porque, infelizmente, os processos de família, infelizmente, estão entre os processos cuja execução são extremamente dificultosas. E se você não faz um acordo exequível ou que tenha facilidade de ser liquidado e executado, você vai criar problema para as partes na execução. Às vezes, a gente na execução tem que começar do zero. Uhum. E muitas vezes não pode começar do zero porque você já esgotou a fase de conhecimento. Mas o ideal seria pagar tudo e voltar do zero. Mas, infelizmente, você tem uma sentença que homologou um acordo, transitou em julgado, e muitas vezes você não sabe sequer como é que ficou realmente os alimentos. E eu já tive a experiência de estar no Sejusc como mediadora e já assisti várias vezes alguns advogados trazendo soluções que eu questionava, mas isso aqui é eficaz, porque o mediador também tem um limite, né? Não posso aí ultrapassar o limite, não posso ser advogada, né, no lugar de mediadora. E se tem um colega assessorando, né, as partes tecnicamente, eu preciso apenas fazer perguntas pertinentes para que ele possa aí dizer se é possível ou não fazer aquele acordo. E às vezes até os colegas firmavam acordos que a gente pensava, mas será que isso vai ser exequível? Mesmo que a gente perguntasse, e eles falavam, se vocês não concordarem de ser assim, eu vou levar para o juiz e tal. Então a gente tem essas questões delicadas no dia a dia. Agora, quando a gente tem um acordo, né, seja ele parcial, como a gente às vezes tem uma sentença parcial, ou um acordo ineficaz, como é para você, doutor, numa fase de cumprimento de sentença? Como é que é importante a gente levar isso para as pessoas entenderem a importância desse termo do acordo ter aí, né, pelo menos alguns requisitos mínimos? O que a gente precisa olhar para isso? Veja bem, eu costumo dizer que o acordo ele tem que ser como uma sentença que a pessoa não precisa interpretar. Excelente. Né? Uhum. Sentença que diz isso e pronto. Não, mas eu tenho agora que perguntar ao juiz depois como é que ele quis dizer com aquilo. Sim. É a petição inicial que não reproduz o que ele quer na sentença. A boa petição inicial é aquela que eu diz assim, julgo procedente a ação em todos os termos da inicial. Ponto. Entendi. Porque ali ele está pedindo a citação, a condenação, que tipo de condenação, que reajuste, como que deve ser feito, etc, etc, etc. Ou seja, com clareza. E aí o acordo é a mesma coisa. Uhum. Então, a pessoa que redige um acordo, ele tem que redigir da seguinte forma. Qualquer pessoa vai pegar isso e vai imediatamente executar sem nenhum problema. Entendi. Se ele entender. Agora, infelizmente, nós temos que ressaltar que, infelizmente, isso é uma questão ética, muitas vezes o advogado que vai fazer o acordo é o advogado que inicialmente foi contratado por uma das partes e que até
inconscientemente, Sim. está tentando fazer uma coisa que preserve um pouco mais um lado do que o outro. E aí ele diz, não, mas se tiver dificuldade aqui, ele depois... Sim. O contrário, a recíproca não seria verdadeira. Então, quando você faz um acordo que ele tem dificuldade de ser executado, não é claro o suficiente, vai criar problema, ou você tecnicamente fez uma coisa ruim, e aí é um problema técnico, ou talvez seja um problema ético. Mas que isso vai desaguar numa dificuldade de execução, a gente estava aqui em off, eu estava dizendo, você faz um acordo e diz, a pessoa vai pagar de alimento 20% de tudo que ganhar. O que é tudo? Quer tudo e o quer ganhar. Não é autônomo. Tudo que ganhar, ele vai pagar 20%. Mesmo que ele seja um cara extremamente ético e diga, eu ganhei 100, vou reservar 20. Ganhei 1.000, para no final do mês eu pagar 20%. Se por acaso a mãe das crianças disse a ele, não, eu soube que ele está ganhando mais, ele está pagando o suficiente, eu quero que ele pague 20%. Sim, agora me diga de quanto. Exato. Veja, é muito mais difícil eu instruir na execução quanto ele ganha do que eu ter instruído no processo de conhecimento. Então é melhor a pessoa dizer, não, doutor, vamos instruir. Vamos quebrar o sigilo bancário dele, vamos ver imposto de renda, vamos fazer isso para a gente ter uma base... Para a gente poder fixar esse salário mínimo ou alguma coisa que seja mensurável. São critérios objetivos, exatamente. Né? Ou seja... E aí, se você não cria, é como aquela história, vai ver os filhos quando tiver condições. Daí você vai executar 1 ano depois, dizer, mas doutor, ele nunca conviveu com os filhos. Sim, mas está aqui, ó. Quando eu tiver eu não tive condições. Exatamente. Né? Aí vai ficar a critério subjetivo dele. Exatamente. Né? São essas questões que a gente precisa ter bem objetivas. Parece simples, né, doutor? Mas eu sempre digo, o óbvio precisa ser falado. Precisa ser, só vira óbvio no momento que eu tenho conhecimento. É porque, na verdade, você falou uma coisa interessante. O direito de família foi sempre considerado um direito de segunda importância, de segunda categoria, e eu trabalho com isso há muito tempo. Eu quando tinha cursos com colegas da área de filosofia e tal, eles diziam, família nem direito é. Se muito for, é sociologia. Eu até acho muito bom quando as pessoas dizem que família não é direito, é sociologia. Porque então, se ele está dizendo isso, é porque a família é a coisa que é. Exatamente. E não aquilo que é você... acha que é, como é o direito. Né? Quando você diz que é sociologia, então eu estou lidando com o que é. Excelente. Eu estou fazendo muito mais coisa do que você que está lidando apenas com o que deve ser. Exato. Né? O conceito disso na filosofia é bonito. Agora eu estou lidando com aquilo que é. O que é que é? O que é que está acontecendo com aquele pai, com aquele filho naquele momento, com aquela mãe? Então, na verdade, o que acontece? Você hoje tem muitas complexidades. E essas complexidades fazem com que você tenha que ter uma roupagem muito mais ampla do que simplesmente uma noção de direito. Sim. Até porque, vamos e convenhamos, quando você trabalha com direito de família, o direito de família é relativamente simples. Sabe por quê? Porque o grande problema do direito de família é uma questão ética. Na maioria dos casos, eu não tenho grande dificuldade de discutir o direito de família, por exemplo. Por quê? Porque você interpretar o direito de família não é tão complicado, às vezes um caso ou outro, sócio-afetividade. Mas, por exemplo, você tem uma união estável. E quem tem união estável, se constituir o patrimônio, vai dividir o patrimônio constituído da união estável. Há dificuldade jurídica nisso? Não. Agora, vá procurar saber se viveu, se não viveu, quando começou e quando terminou a união estável. Então, a complexidade é no fato. E a complexidade no fato é uma complexidade por questão ética. O juiz passa a grande maior parte do tempo no direito de família procurando saber quem mentiu e quem não está mentindo. Ou seja, vai buscar aquela terceira verdade, né? Na verdade, são 4 verdades, né? Tem uma verdade da parte autora, a verdade da parte de ré, a verdade que teoricamente seria verdade e a verdade da qual o juiz vai se valer para julgar o processo, que muitas vezes não tem nada a ver com nenhuma dessas verdades. Porque às vezes vem até uma testemunha, né, e traz uma informação. Então é uma questão ética. Agora, quando você precisa tecnicamente, que eu digo, você precisa saber como agir tecnicamente, inclusive com as questões de fato, com mensurar questões de fato. Como diz o Vicente Hall, diz o
François Rigaud, na França, você trabalhar o direito é fato. O primeiro fundamento do direito é fato. Sim. E para que haja uma interpretação do direito, você tem que interpretar o fato. E essa interpretação do fato é que muitas vezes os advogados estão completamente desqualificados, porque eles simplesmente acham que o fato é o que ele quer que seja e o juiz que encontre fatos diversos. Eu vou dizer aqui que é isso. Se o juiz... O senhor que tem que concordar comigo aí do jeito que eu estou lhe mostrando. Sim, agora, se ele conseguir uma outra verdade, aí não é problema meu. Quando, por exemplo, você pega uma ação de alimentos, você vê claramente que o advogado não sabe com o que ele está litigando. Porque ele litiga de uma forma que muitas vezes você diz, vem cá, tu sabe quem é o réu desse processo? Não fez as perguntas iniciais necessárias. Quem é o réu desse processo? Para você, doutor. Porque o senhor está achando que é a mãe. Essa ação é do pai contra os filhos. O réu são os filhos. Tudo que ele ganhar aqui, tira daqui. Então é uma coisa simples. E aí o advogado vai ter que, verificando essa ação de fato, ele próprio não mediar, mas fazer um aconselhamento adequado. Exatamente. A consulta é importante. Né? E saber perguntar, né? Porque assim, não é um encontro só. Eu não tenho um encontro único com o meu cliente. Eu tenho uma primeira reunião, escuto a primeira fala, depois eu vou para uma segunda reunião para tirar as minhas dúvidas relativas à narrativa dele. Por quê? Porque as emoções estão sempre muito evidentes. E às vezes a emoção da raiva, da vingança, ela vem ali e o advogado pode ser essa ferramenta, né, de vingança. E a gente precisa estar muito atento a essas situações. Eu, como gestora de conflitos, eu analiso muito a questão da narrativa. Então, eu olho muito para essas questões relativas a como que eu vou fazer, se for possível fazer um acordo, como que eu vou fazer um acordo. Mas, para isso, eu preciso escutar não só a narrativa do meu cliente, mas também a narrativa da outra parte. Eu não gosto nem de parte, eu gosto de um envolvido, né? Porque parte parece que são pessoas alheias, né? Eles estão em conjunto nessa situação. E se um conflito existe e eu preciso do outro para resolver, eu preciso escutar aquela pessoa que conviveu comigo. Você falou uma coisa, Kari, extremamente interessante. Eu tenho falado isso para todos os advogados que chegam com demandas de família. Só uma demanda mais complexa. Convivência com criança recém-nascida, com criança de muito pouca idade, questão de busca e apreensão. Aí eu chego para o advogado e digo, propositalmente, doutor ou doutora, me diga o seguinte, quando a senhora foi conversar com outro advogado, o que é que vocês trataram? Não, eu não conversei com ele, não. Tem uma resistência. Aí eu olho assim, eu digo assim, mas doutor, eu não tô... Aí eu faço de propósito, eu falo aquela cara, doutor, eu não estou acreditando nisso, não. A senhora tem uma demanda dessa natureza, questões existenciais muito claras, problemáticas, só diz para mim que sequer dê um telefonema para o advogado para dizer, bicho, vamos conversar, porque esse assunto é muito sério. Quer dizer que a senhora simplesmente protocolou uma petição inicial para que eu seja o primeiro a dar uma iniciativa nisso. A iniciativa disso, primeiro é da sua parte, juntamente com a senhora, e da outra com o seu advogado. Mas assim, existe uma resistência muito grande. E eu falo isso como advogada que trabalha com a possibilidade de solução. Porque todo cliente que chega para mim, eu digo, olha, a minha vertente é consensual. Às vezes eu preciso protocolar um processo para poder sentar à mesa. Porque a outra parte não quer conversar ou não tem um advogado para indicar. Então, assim, às vezes um processo é necessário para eu sentar. Mas qualquer espaço de diálogo, eu vou agir para tentar construir esse acordo. E eu falo isso porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou para audiência de conciliação, né? Porque eles falam conciliação e mediação como se fosse tudo igual. E eu acredito na mediação extrajudicial porque tem um tempo maior, né, dedicado para isso do que o Poder Judiciário. O volume de processo é muito grande. Mas eu preciso me preparar para a audiência de conciliação. Eu já tive situações de falar assim, vamos fazer a partilha patrimonial. Ok, a gente tem possibilidade. Me diz qual o valor dos imóveis. Não, eu não fiz esse levantamento. Então,
Como é que a gente vai pensar em partilhar patrimônio se vocês não sabem nem o valor do imóvel, não tem levantamento de nada? Como é que a gente vai pensar em guarda compartilhada ou direito de convivência se vocês não fizeram uma logística da rotina da criança? Então, qual o critério? Da onde que eu vou partir para poder fazer um acordo? Então, eu sempre falo para os meus clientes, eu faço uma preparação prévia à audiência de conciliação, por mais simples que ela seja, online, presencial, não importa, para que o meu cliente esteja munido de informações para ele saber se aquela proposta que vier é boa ou é ruim. Como é que eu vou saber se a proposta é boa ou ruim se eu não fiz uma análise daquela situação? Então, por exemplo, uma vez eu tinha uma situação que a moça falava assim, não vai dormir com o pai, tem que dormir toda noite comigo. Ela era enfermeira plantonista. Eu falei, mas a criança não vai dormir com você toda noite. Aí ela, não tinha pensado nisso. Eu falei, pronto, então assim, se o pai pode dormir, não te auxilia? Então é uma questão de construção, é uma questão de olhar diferente, porque nós fomos forjados, enquanto advogados, a litigar. A cultura do direito, infelizmente, e no Brasil muito mais, não deixa de ser uma cultura demandista até hoje. Exatamente. E essa cultura demandista, ela está cada vez mais se ampliando, né? Na medida em que você, inclusive no direito de família também, mas em todos os ramos de direito, na medida em que você tem uma evolução muito grande de garantia de direitos fundamentais, numa perspectiva da proteção individual, quanto maior você protege a pessoa, quanto maior a proteção da pessoa individualmente falada em relação ao conjunto social, mais aumenta a demanda. Sim. E mais isso traz poder ao juiz pela subjetividade e mais cria gargalos enormes dentro do Poder Judiciário. Sim. Porque hoje você, muitas vezes, não se admite você ter qualquer tipo de constrangimento, de aborrecimento. Então, aquela meu direito individual, eu quero isso. E aí você vai demandar por tudo aquilo que na sua cabeça está. Se eu estou morando num prédio e tem uma criança recém-nascida no prédio, num apartamento de cima, eu quero ter o direito de ter silêncio absoluto. Ninguém vai ter direito absoluto. Não. Até que se você for morar no meio da floresta, não vai ter. Você vai ter passarinho, vai ter bicho. Não vai ter. Aí você vai entrar com ação para os animais calarem. Por quê? Porque a pessoa acha que o direito dela a ficar em silêncio absoluto é um direito individual maior que qualquer outro direito. Exatamente. E isso vai gerar o quê? Demandas e demandas e demandas e demandas. Ou seja, aí isso no direito de família é muito claro. Né? Você tem um amor por seu filho e transformar aquele amor em propriedade é rapidinho. Né? Você passa a dizer assim, não, eu amo tanto que ele é meu. Né? Você vê, violência doméstica hoje está um absurdo. É verdade. E o que está acontecendo hoje? Está aumentando aquele nível da violência quando surge na humanidade, em que o homem, ele, por saber que ele participa do processo de gestação do filho, de geração de filhos e tal, e com ideia de propriedade, a mulher passa a ser submissa para ter filhos exclusivamente daquele homem, ao ponto de ele ser objeto. E quando ele começa a ter ciúme daquilo, e qualquer coisa que afete isso, está afetando o seu direito de propriedade. E a coisa é minha. E a coisa minha, como é minha, eu faço dela o que eu quiser. Aqui é que você vê hoje. A pessoa diz, eu matei porque ela queria separar de mim. Se não é minha, de outro não vai ser. Então, essas ideias são muito mais complexas no direito de família. E aí você tem que trabalhar numa perspectiva de que não é o seu direito individual que tem que prevalecer sempre. Aí é o direito do filho, o direito da família paterna, dos avós, dos tios, dos seus tios, dos seus avós. Essa visão... Aí quando você tem um advogado que não orienta bem... Ele já vai para dizer assim, doutor, o pai não tem condições de conviver com o filho, não, porque ele é muito grosso. E a mãe não quer, e ela quer que ele só pague o pessoal alimentício. É provável que esse advogado não tenha a menor ideia do que é direito de família. Não sabe. Ou seja, talvez seja aquele que costuma ir no fórum do juizado tratar de indenização por dano moral. Exatamente. E aí é diferente. E aí você vê, inclusive na petição. Isso é nítido quando as pessoas não têm esse cuidado, esse olhar. E eu falo, é um olhar humanizado, porque eu estou olhando para uma família igual uma família que eu vim.
Da onde eu tenho essa origem. Então, eu olhar para os sentimentos, para as emoções, aí as pessoas falam, mas você quer colocar sentimento e emoção no direito? Eu falei, veja, eu sou um ser humano. Tudo que eu faço é relativo às minhas emoções. Por mais que a minha razão esteja aqui consciente, né, fazendo de forma racional, as minhas emoções me comandam. E comandam consideravelmente o meu cliente em um conflito. Exatamente. E eu preciso saber que isso existe, mas eu preciso fortalecer esse cliente a olhar para o seu conflito e enxergar possibilidades. Porque a sentença do doutor não vai resolver só a vida dele, não. Porque a sentença não vai por fim ao conflito, vai por fim ao processo. Exatamente. E muitas vezes o conflito pós-processual é muito maior do que o conflito até o processo. Exatamente. Você tem vários conflitos. Somente as pessoas vulneráveis sofrem muito no processo judicial de família porque ela tem os seus conflitos pré-processuais, os seus conflitos dentro do processo e os seus conflitos após o processo. Né? E aí, quando você não tem um nível de cooperação, que somente no sentido ético, é muito complicado. Por exemplo, é muito comum você ver parte dizer, não, a casa vale tantos mil, e isso vale tantos mil, com mais tantos mil, então eu fico com isso, ela fica com isso, isso e isso. Eu digo, ótimo. Ela diz, doutor, é claro que eu não vou concordar com isso. Não, então a senhora não concorda. A gente fala o seguinte, a gente pega aquilo que ia ficar para você, fica para ela, e aquilo que ia ficar para ela na sua sugestão, fica para você. Como você está fazendo um acordo extremamente ético, é claro que você vai aceitar. Não, doutor, aí eu não quero, não. Tá entendendo? Então você já veio para a audiência com a ideia de que seu objetivo é levar a vantagem em cima da outra parte. Pois é, e aí que eu digo a importância do advogado olhar para todos. Exatamente. Né? Aí vão falar, mas Karen, você está defendendo o interesse do seu cliente. Eu continuo defendendo o direito do meu cliente, mas eu olho para o conjunto todo. Será que não é interesse do seu cliente? Harmonia familiar, um bom relacionamento com os filhos, um bom relacionamento com a família da mãe dos seus filhos ou do pai dos seus filhos. E eu sempre digo. Será que não é de interesse dele? Pode não ser agora, porque ele está achando que está resolvendo as mágoas do passado. E eu falo, entre 8 e 80 tem 72 possibilidades de solução. Então, nunca é só de um olhar. Então, quando eu faço essa análise com o meu cliente, a gente faz um panorama de possibilidades. Exatamente. Justamente para fortalecer em hipóteses. Mas o que eu queria mesmo saber, assim, que foi uma das coisas que eu convidei o doutor a vir aqui, é um tema que, para mim, eu tenho visto muito as pessoas não, né, serem noticiados que alguns acordos estão sendo indeferidos, ou seja, acordos realizados em escritório, não no Sejusc, não numa audiência de instrução na presença do juiz, mas feito extrajudicial e sendo levado ao Poder Judiciário, estão sendo indeferidos. A minha questão é, onde que fica a autonomia privada e como é o olhar do juiz no momento que analisa esses acordos e diz, não, peraí, deixa eu olhar isso aqui com outro olhar, não é apenas tão somente uma questão homologatória. O senhor poderia dizer para a gente qual é essa visão que o senhor tem? Isso é um tema extremamente interessante, porque nós estamos vivendo hoje um debate acadêmico e também um debate técnico nas lides forenses acerca dessa questão da contratualização dos acordos, etc. Há uma tendência doutrinária que eu respeito muito, tenho muitos amigos que estão nessa área, que é a amplitude de liberdade contratual no direito de família, inclusive com questões existenciais. Eu tenho algumas reticências pela minha experiência como juiz, talvez eu esteja ficando um pouco velho também, porque a gente fica mais atento. Né? Mas veja bem, por quê? Porque no Brasil é uma contradição terrível quando se fala de acordo. Porque quanto mais cresce o interesse por acordo, mas no sistema brasileiro se relativiza o Pacto Saint-Servan, ou seja, a obrigatoriedade que o acordo traz. Entendi. Quanto mais você quer liberdade para contratar, mais você quer liberdade para ferir o contrato e buscar a tutela do judicial. Isso é uma incoerência, porque da mesma forma que se contratualiza tudo, você está dizendo, bom, então muita coisa nem vem para o judiciário, né? Mas já se contratualiza, porque você já está contratualizando numa perspectiva de má-fé. Entendi. Se eu faço um contrato de namoro com a pessoa para não caracterizar a união estável, por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu separar,
eu não confio nela e ela vai dizer que viveu união estável comigo. Por que eu faço no pacto antinupcial, como alguns têm feito isso hoje, vai ser possível agora no novo código, que você pode renunciar à herança no pacto nupcial, concorrencial. E vai poder renunciar a qualquer herança. Porque você não lhe é suficiente a pessoa dizer, olha, eu estou casando, você já tem uma certa idade, tem filhos, não se preocupe. Eu não quero saber da sua herança. Quando você morrer, eu vou renunciar. Não, você vai assinar aqui, que você não vai renunciar a nada. Então, a contratualização, na verdade, é uma iniciativa para evitar um problema de descumprimento ético. Entendi. E uma outra questão. Quando você faz isso, isso chega para o juiz. Nas questões de natureza patrimonial, me parece que a obrigatoriedade contratual, salvo algumas anomalias graves, há de prevalecer pelo princípio do pacto San Servando, o princípio da disponibilidade daquilo que está se contratando. Agora, quando você vem com questões mais existenciais, questões que envolvem outros elementos na esfera jurídica de pessoas, e às vezes pessoas que não estão naquela relação contratual, como filhos, por exemplo, aí o juiz, ele vai relativizar, porque é um costume do direito brasileiro relativizar o pacto San Servando em contrato. Eu passei um mês agora no tribunal, o que mais se faz é desconsiderar contrato. Eu posso dizer hoje, em Portugal tem muita crítica sobre isso. Alguns portugueses dizem, no Brasil é bom que você pode fazer qualquer contrato hoje. E a mãe diz, pois, não gostei muito desse contrato. Vou pedir ao juiz para anular. A gente tem muito isso. Porque aqui você faz o contrato hoje e amanhã você vai dizer, não fui bem informado, não. E o juiz, ele ignora contratos com uma facilidade muito grande. E quando se trata de questões existenciais, você vai ter que ver os reflexos daquilo que foi contratado. Então não adianta você chegar e colocar no contrato que se você separar, quem sair do Estado perde a guarda dos filhos. Já teve acordo assim, doutor? Sim, e tem. Nossa. Não adianta, porque se na hora que chegar para mim, o melhor interesse da criança é ficar sob a guarda de quem vai viajar, esse contrato não tem nenhum efeito. Até porque esse contrato está tratando sobre direitos indisponíveis. Exato. Se você diz, por exemplo, que uma pessoa, se depois de 10 anos ela se separar, não tem direito a alimentos. Não pode pedir alimentos. A pessoa passou 10 anos. Depois de 10 anos, ela está numa situação de completa incapacidade laboral. Sofreu um acidente, etc. Aí você descontratou. O direito a alimentos não é uma questão meramente patrimonial. É também uma questão que tem a ver com o direito existencial. A mesma coisa, você renuncia à herança e quando a pessoa morre, você não tem condições de nem sobreviver, porque você está incapacitada por algum motivo e os bens não tinham nenhum bem que era meação sua e você renunciou há 30 anos atrás. E agora, a renúncia o direito sucessório no que diz respeito à herança, é um direito exclusivamente patrimonial? Não! Muitas vezes é um direito de subsistência, de dignidade. Você vê o direito à habitação, é um direito de dignidade à moradia, de dignidade em função do direito à moradia. Ou seja, então, não é que o juiz indefira por indeferir. O juiz, ele vai sopesar esses acordos dentro de duas perspectivas. Primeiro, houve paridade de armas entre as partes. Ou seja, se todos estão acompanhados por advogados distintos. Exatamente. Segundo, se as questões ali tratadas são de disponibilidade entre as partes. E terceiro, se aquilo ali é feito de forma exequível, objetiva, de forma a facilitar a possível execução no caso de descumprimento. Se não fizer isso, não é que a gente indefira. A maioria das vezes, eu digo isso toda vez que a promotora que trabalha lá na promotoria, que funciona na 26ª, ela diz, Vladimir, eu vou pedir ratificação disso. As partes são maiores, são capazes, assinaram, acordaram, advogado de um, advogado de outro, vou pedir a ratificação. Quando chega a ratificação, a gente muda, ela faz bingo. Ela brinca assim, faz uma linguagem nossa.
bingo, eu sabia que aí tinha coisa que não dava para homologar. Ou seja, você chama, né, para que eles sejam ouvidos. Ouvido. E na hora que vai ratificar, muita coisa não é bem assim. Essa questão de você não fixar alimentos de forma objetiva. Aí muitas vezes a mulher não está nem sabendo. Não, doutor, não é 30%, não é descontado. Não, não é descontado, não. É porque ele está dizendo aqui, ó, 30% do que ganha. Ah, mas doutor, ele vai pagar 30% do que ganha. Mas ele não tem emprego fixo? Sim, mas ele vai pagar. Sim, por que não é descontado em folha? Eles acordaram isso. Aí eu digo, a senhora sabia que ao acordar isso, a senhora não vai ter direito a 13º, adicional de férias. A impressão que me dá é assim, que as pessoas assinam, mas não têm ciência daquilo que está assinando, por ausência de conhecimento. Então, essa audiência... E não sabe a dificuldade que vai ter para executar isso. Né? Por exemplo, a pessoa faz um acordo. Aí a casa foi feita, por exemplo, no terreno do pai da companheira. Sim. Aí o cara faz um acordo. O advogado, para resolver o problema. Aí o advogado dela diz assim: não, a gente vai fazer um acordo. Depois a gente avalia e vende. Vá avaliar e vender uma casa no terreno do cara que está revoltado com você porque você separou da mulher dele. É só problema no futuro. Ou seja, você tem que ser mais objetivo, dizer, olha, essa casa vai ser valorada e o valor desse imóvel a gente vai fazer dessa forma, assim, assim, ou ela me ressasse, ou vai ser feito assim. Dá critérios objetivos. Porque aí a gente, quando fala isso, o advogado diz muitas vezes, realmente é melhor. Assim. Por quê? Porque eu não estou indeferindo o acordo, mas eu estou dando para ele uma capacidade de liquidez, de executividade muito maior. Que não tinha porque, sido pensado. Infelizmente, essas execuções, é como aquela história, vai ver os filhos quando der. Aí a mãe chega depois de um ano e fala assim, eu digo, como é que está a convivência desses filhos? Nunca viu. Eu digo, mas peraí, como é que você nunca viu os filhos? Não, doutor, tá aí, né? Quando der. Eu não tive condições, não deu ainda. Né? Quando o advogado faz um acordo de convivência dessa, por exemplo, e na audiência vem ratificar e diz, não, doutor, mas é porque ele tem problema de trabalho. Aí, quanto tempo não vê? Não. Aí a mãe diz, 2 anos que não vê os filhos. Aí eu pergunto, mas rapaz, o que é que teus filhos fez contra você de tão grave? Importante. Aí ele fez reflexão. Porque ele deve ter feito uma coisa mal. Também tem 6 anos, deve ter sido tão mal contigo, que tu chegou ao ponto de dizer, esse menino aí, eu não quero ver nem pintado. Não, doutor, não é bem assim, não. Então o que é? Não, porque a mãe criou uns problemas comigo. Ah, mas você não está sabendo que esse problema você está criando com o seu filho, não é com ela, não? Ou você não está sabendo disso? Não, eu não me nego a ver meu filho. Você está se negando, sim. Porque o advogado sabe que se você quisesse conviver com seu filho, bastava você dizer assim, doutor, eu quero que o senhor determine que eu vou conviver com meu filho. E ele sabe que eu ia dar uma decisão e ele sabe que o senhor ia conviver. Se não está aqui, é porque o senhor deve ter acertado o que eu disse. Eu não quero conviver com esse menino, porque ele me fez um mal muito grande. Não tem nada disso. O cara achou que estava ganhando quando entregou na mão do cara um acordo em que ele podia fazer o que ele quiser em termos de convivência. Inclusive, se afastar. Né? Ou seja, aí a gente vem e diz, eu não vou aceitar um acordo desse porque eu não posso privar a criança de convivência, porque o pai, sem nenhuma justificativa, simplesmente vem e diz que quer conviver quando der, e infelizmente faz 1 ano que não dá. Então, aí a gente tem mudado isso em alimentos, divisão de patrimônio, tem mudado isso em guarda, convivência. Por quê? Porque não está presente os requisitos. Agora, muitas vezes, e tem muitos bons advogados, boas advogadas hoje, trabalhando com essa área, que os acordos vêm perfeito. Vai ser pago o alimento assim, assim, assim. A gente vê. Convivência vai ser assim, assim, bem assim, assim. A gente vem, ratifica por causa da idade das crianças. Está funcionando bem assim mesmo? Tá. Imediatamente homologa. Eu tenho visto mudança também, mas assim, essas narrativas que o senhor traz, né, dessas coisas pontuais, me chama a atenção realmente que, na minha percepção, ou é muito novo o advogado, ou advogada, ou realmente não é da área. Porque assim, é uma escuta diferente. O cliente de um conflito familiar, a escuta da advocacia tem que ser diferente. Né? E a gente precisa ter esse cuidado. Então, saber que os juízes também estão, né, com esse cuidado me traz um conforto enquanto professora que sou, enquanto, né,
entusiasta da possibilidade de resolução de conflitos, saber que do outro lado a gente vai ter possibilidade de ter esse poder judiciário com esse cuidado aí tão grandioso para as famílias, porque eu sempre digo, a sociedade nada mais é do que uma família ampliada. Não é verdade? Exatamente. É o reflexo das famílias. E uma coisa vai levando outra. Se você não tem um afastamento do pai por motivo não justificado, e etc, e você vai criando animosidades, isso interfere na ligação afetiva, familiar. Amanhã ou depois esse pai perde o contato, ele vai perder o contato também com o neto. Sim. O neto não vai ter contato com o avô, e daqui a pouco o neto vai dizer, por que no dia do vovô, todo mundo vem com dois vovô, e isso são coisas que você não tem. Então eu acho que tem melhorado muito, mas a mediação é um instrumento importante, deve ser levado a sério. Eu fico muito triste quando os advogados dizem que não tem interesse. Primeiro, interesse em conciliar, ele não pode dizer, porque eu indefiro todos os pedidos, que para direito de família não tem esse negócio. Ele pode até não ir, mas não tem direito, não tem interesse em conciliar. Eu não perco essa oportunidade. E outra coisa, quando a gente sugere mediação, o advogado diz, não, ele não vai mediar, esse advogado tem algum problema de capacitação no direito de família. Porque mediar nada mais é do que você é um especialista muito maior que eu nisso, do que você dá a oportunidade das partes de resolverem os seus problemas. Quando você diz que não há nenhuma possibilidade e precisa de um juiz para resolver, o advogado não entendeu a dimensão da participação dele no processo judicial. E na sociedade. Quando o advogado entender no direito de família o papel que ele desempenha naquele conflito, naquele processo, ele não vai deixar para o juiz ser a única pessoa capaz de resolver todos os problemas do cliente dele. Quem tem que resolver do cliente dele é ele. Eu também. E a melhor forma de resolver é colocando o seu cliente dentro de uma estrutura de responsabilidade e dizer, bicho, tu é responsável por isso. Então vamos dar uma solução para aquilo que você é responsável. É muito melhor você, como responsável, sugerir do que o juiz colocar, porque a sentença do juiz, em geral, não vai atender nenhum dos dois bem. Não vai. E o conflito vai perpetuar. Exatamente. E eu sempre falo para os meus clientes, vocês vão conviver com o conflito, então vocês precisam aprender a lidar com essa nova construção familiar que vocês têm. Exatamente. Porque a família não deixa de existir, salvo se não tem filhos, né? Porque daí esse casal pode se distanciar. Mesmo quando não tem filhos, vezes, uma convivência saudável é uma questão civilizatória. Eu também acho. É uma questão de civilidade. Eu não falo com aquela mulher. Por quê? Porque eu já fui casado com ela. Pelo amor de Deus. Aí que você devia dizer assim, rapaz, né? Eu gosto dela, inclusive foi minha esposa. Eu respeito, e tal. Não deu certo. Não, mas eu digo assim, não existe um vínculo que vai fazer com que eles tenham atrito. Né? O filho vai manter aquele relacionamento e que pode dar atrito. Mas eu acredito que ter um ex-relacionamento, né, um ex-companheiro ou companheira, faz parte da história. Não tem como passar a borracha, dizer, não, isso não existe. Aprender com os erros e com os acertos, porque ninguém se une por ódio, até onde eu sei. Já foi a época dos relacionamentos arranjados, né, doutor? Sim. Doutor, agradeço imensamente, a gente já está aqui terminando, né, o nosso tempo. Felipe já me falou ali, já me apontou. E é isso. Fico muito feliz e que a gente possa ter uma próxima oportunidade. Estaremos aí no IBDFAN, né? Sim, nós teremos fazer um merchandising aqui, nós teremos o Congresso Alagoano de Direito de Família e Sucessões, agora, quinta e sexta-feira em Arapiraca, e teremos um Congresso Nordestino de Direito de Família virtual nos dias 27 e 28, de forma virtual. Então as inscrições estão abertas nos sites de IBDFAN. Eu agradeço mais uma vez, Karim, estou sempre à disposição, sempre que possível, porque eu acho que é sempre importante a gente estar tratando dessas questões para facilitar a capacitação dessas pessoas, a discussão, o debate. Não trago aqui verdades absolutas, mas trago aqui reflexões para que os advogados, as partes envolvidas no processo, possam se conscientizar de que capacitar, o direito de família exige uma coerência, uma boa-fé muito grande, e a atuação nele exige capacitações em diversas áreas. Por isso que a gente, inclusive, se socorre hoje de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e etc., porque é multifacetado o conflito familiar e carece de muita preparação, muita capacitação. Eu que agradeço, tuas ordens. Obrigada, doutor. Obrigada, Felipe. É isso.